gente! Eu sou a Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha aqui no canal, obrigada pela companhia. Não esqueçam, meninas, de verificar se vocês são inscritas, de vocês, e se não são, se inscrevam. Se vocês não sabem fazer isso, pede a um parente, pede a um filho, um neto, para ajudar vocês, que essa, gente, é a forma de vocês ajudarem o canal a crescer, tá? Tem muita gente que assiste o vídeo e não está se inscrevendo no canal. E também acione o sininho, porque assim vocês vão ser notificados de toda novidade. Hoje nós vamos fazer mais uma peça visando o reaproveitamento de retalhos, que é claro que essa época da quarentena, nós, não só as pessoas que trabalham com costura já há algum tempo, mas pessoas que começaram a se aventurar agora com a costura, estava todo mundo fazendo máscara. E é claro que sobrou muito retalho, você está com muito retalho em casa. Esses retalhos que vocês, de repente, ia parar no lixo, porque vocês não têm ideia do que fazer, ele pode ser transformado numa peça bem bonitinha, que é isso aqui, ó, tá? Isso aqui é uma capa de talher, ó, bem bonitinha, fácil de fazer, ó, tá? E aqui, ó, deixa eu abrir, peraí. Aqui, ó, fica o talher, garfo, a colher, a faca, o garfinho de sobremesa, ainda dá um guardanapozinho, tá? Olha que chique, você que vai trabalhar, quem trabalha fora, pessoas que trabalham e estudam, que do trabalho vai direto para a escola. Então, assim, é uma ótima peça. Eu sei que muita gente não está ainda saindo para trabalhar, mas essa aqui, ó, gente, isso aqui são retalhos. Eu ensino a fazer direitinho. É uma peça que gasta pouco material e ela é muito vendável, tá? Muito vendável e fácil de fazer. Qualquer iniciante dá para fazer perfeitamente. O passo a passo está super detalhado. Essa peça aqui, eu já fiz dela aqui no canal. A novidade é justamente essa técnica da emenda dos tecidos. Isso aqui já é um pedido. Então, já que me pediram, eu falei assim, vou fazer e vou fazer com emenda de tecidos, ó, ficou. Você vai fazer o seu tecido. Então, isso aqui é uma peça única. A pessoa não vai encontrar outra em lugar nenhum. Por quê? Porque eu construí esse tecido com retalhos, tá? Eu espero que vocês gostem. Foi feito com muito carinho. Então, gente, para fazer essa peça, vocês podem fazer só com medidas. Não precisa necessariamente de molde. Mas o molde, ele vai facilitar a nossa vida, principalmente se você for fazer mais que uma peça, tá? Então, é assim, você vai fazer uma marcação, você vai pegar... Nós vamos pegar uma folha de papel A4. Esse tamanho aqui é exatamente o tamanho do nosso porta-talher, tá? Então, nós vamos utilizar a folha como padrão de tamanho. Nós vamos marcar aqui na folha 17 centímetros, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que esse pedaço aqui tem 17 centímetros. Então, a folha toda é o molde da nossa capa do porta-talher. Esse pedaço aqui é onde nós vamos construir o molde do nosso bolsinho, onde a gente vai encaixar o talher, tá?
vamos dobrar assim ao meio, só para marcar, tá? Dobrou ao meio, vincou, tá? Dobrou ao meio, vincou a folha. Então, nós já sabemos onde é o meio disso aqui, tá? Nós vamos fazer um risco nesse meio. Ó, desse risco aqui, para a ponta, nós vamos marcar 5 centímetros. E do risco para lá, mais 5 centímetros. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que aqui nós vamos ter 4 bolsinhos onde vai ser colocado os talheres, ok? Na outra extremidade, nós vamos marcar 6,5 centímetros. Ó. Tá? 6,5 centímetros. O que quer dizer esses 6,5 aqui? Esse 6,5 quer dizer que quando a peça estiver pronta, aqui é o lugar onde nós vamos dobrar para fechar, para tampar a ponta dos talheres que vão estar deitados aqui, tá? Então, você não vai cortar isso aqui, não. Aqui é o molde, ó. Aqui, ó. Vou parar aqui o molde para vocês verem a medida. Daqui para cá, 6,5. Aqui para cá, 17 centímetros. O meio, do meio para cá, 5, do meio para lá, 5, tá? E aqui tá o esquema da nossa peça. Aí é o seguinte, nós vamos preparar primeiro, porque a proposta, vocês viram a foto aí, o tecido que vai na frente, o tecido da frente, ele é um aproveitamento de tecidos, um reaproveitamento de retalhos. Retalhos que provavelmente iriam para o lixo na casa de vocês. Eu transformo esses retalhos em tiras, tá? Ó. E tiras de 5 centímetros. Aqui eu estou fazendo com tiras de 5 centímetros porque eu já tinha alguns já pronto, algumas tiras de 5, aí eu aproveitei e cortei as outras também de 5 para complementar, mas são retalhos, tá? Tiras de 5 centímetros. Mas essa técnica você pode fazer com 3, com 4, com 5, com 6. Menos de 3 eu não recomendo, porque o trabalho não fica legal, tá? A organização do trabalho não fica legal. O ideal é 5, mas 4 pode, e acima de 5 também pode, porque às vezes é uma peça muito grande, você pode botar tiras mais largas. A quantidade vai depender muito do seu pé de máquina. Então, deixa eu explicar aqui a vocês. A parte de fora, nós vamos pegar para organizar, porque o que nós vamos fazer? A primeira etapa, nós vamos criar o tecido da parte externa, tá? Essa peça, ela tem uma parte interna, que é a parte onde vai o bolso, onde vai estar o tecido interno, que o bolso vai ficar apoiado. E vai ter uma parte externa, que é um tecido com a manta, que é a parte que, depois, quando a gente dobra, fica mais aparente, tá? E o que nós vamos fazer agora é justamente a parte externa, que vai ser com os retalhos. Nós vamos pegar um pedaço de manta, pode ser manta R1 ou a R2. Eu estou usando aqui a R2. Eu gosto muito de usar a manta R2, tá? Geralmente eu uso a R2. Eu só uso a R1 quando eu não acho a R2. Quem não sabe o que é manta R1, R2, como utilizar,
Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da aula a respeito de mantas. Vai aparecer um izinho aqui em cima também. Cliquem nesse izinho que vocês já vão direto para lá. Se não aparecer o izinho, porque às vezes a pessoa está através do Facebook e não aparece o izinho, cliquem na descrição, aqui embaixo na descrição do vídeo, que vai ter o link. Provavelmente vai ser o primeiro link, tá? Nós vamos cortar o pedaço maior. Eu não vou dar medida do pedaço, não. Da manta, não. Nós vamos, cortar um pedaço maior que o seu molde, tá? Maior no comprimento, maior na largura. Maior, sei lá, uns 2 dedos, mais ou menos, tá? Maior só para você ter o apoio de costurar as tiras, beleza? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer... Você vai cortar maior, mas você vai cortar na mesma figura geométrica. Nós estamos fazendo um retângulo, então ele vai ser maior, mas ele vai ser um retângulo como o nosso molde. Você vai pegar de quina a quina aqui e fazer um risco, ó. Tá vendo aqui? Bota uma régua aqui na quina. Deixa eu ver se vai aparecer o lápis. Se não aparecer o lápis, eu boto uma caneta. Tá vendo aqui? Vocês vão fazer um risco, tá dando para ver? Um risco aqui, ó. De quina a quina. Ah, isso quer dizer o quê? Que aqui nessa quina vocês vão estabilizar a primeira faixa de tecido de vocês, tá? Vocês vão estabilizar aqui, ó, a primeira faixa de tecido. Exatamente em cima dessa linha aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos pegar uma outra faixa de tecido. Eu vou pegar essa cor de abóbora aqui. Uma outra faixa de tecido e vou colocar aqui frente com frente em cima dessa faixa azul, tá? Exatamente em cima. E nós vamos alfinetar com os alfinetes assim, ó, de pé. Certifique-se que está em cima da linha que vocês fizeram. Desse jeitinho aqui. Alfineta direitinho, tá, gente? Para fazer esse trabalho, eu quero que fique bem claro para vocês o que é um pé de máquina, tá? Porque nós vamos utilizar como medida de costura um pezinho de máquina. Esse aqui é o meu pé de máquina. Essa daqui a minha é uma máquina doméstica. Mas quem tem máquina industrial, geralmente o pezinho é um pouquinho menor, mas isso não vai fazer diferença. O que importa é que, desde o começo, você cria o seu pé de máquina, você não modifique a máquina, né? Se você está na máquina industrial, você vai criar o parâmetro de um pé de máquina do tamanho do seu pé de máquina. Então, é assim, você vai costurar desse jeito aqui, ó. Quando eu digo um pé de máquina, é o que eu estou falando? Você vai apoiar a costura aqui, ó, o seu pé de máquina, a beirada externa do seu pé de máquina, ela vai vir encostada na beirada do tecido. E você vai vir costurando, ó, toda essa reta, tá? Com essa medida de um pé de máquina. Isso feito, o que você vai fazer? Você fez a costura, vai tirar os alfinetes e vai tombar para lá esse seu tecidinho daqui, tá? Faz de conta que é esse aqui. Tá aqui, né? Costurei um pé de máquina. Costurou um pé de máquina, vamos tombar para lá. Tombou para lá, nós vamos pegar um outro tecido, ver se ele está no tamanho que você quer, e a mesma coisa, costura aqui.
alfineta, faz a costura. Fez a costura, tomba para lá, tá? E assim por diante. Depois que fizer todo esse lado, nós vamos vir para cá e fazer este lado. O importante, gente, é que, ó, tá aqui um pezinho de máquina, tá? O importante mesmo é o quê? Vai devagar, bem devagarinho, para que você não faça a costura errada, tá? Melhor do que desmanchar, você depois ter que desmanchar a costura ou então ficar com as tiras tortas. Aqui, ó, tá todo costuradinho. Nós vamos tirar os alfinetes, ó, e vamos pegar essa costura aqui, esse tecido aqui que nós colocamos, e nós vamos tombar para o outro lado. Vamos tombar para o outro lado e vamos vincar aqui na costura, tá? A princípio, nós não vamos usar o ferro, nós só vamos usar o ferro no final, tá? É claro que vocês vão fazer isso, gente, tendo cuidado com as cores que vocês vão utilizar, tá? Deixa eu ver se essa dá aqui desse tamanho. Ó, deu certinho. Aí nós vamos pegar o outro pedaço de tecido, colocar aqui na beiradinha, ó, na beiradinha desse nosso tecido. Vamos alfinetar e passar mais um pé de máquina. E assim por diante. Vocês vão ter que ter o cuidado, isso é do bom gosto de vocês, fazer a combinação que vocês quiserem, tá? Acho até que eu vou colocar essa daqui. Tá? A combinação é do gosto da artesã. Prontinho, tá? Por enquanto, não utilizamos o ferro. Então, o que eu vou fazer? Desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu decidi que eu vou fazer na mesma sequência de cores, mas isso é do gosto de cada artesã. Então, aqui não veio a cor de abóbora, então eu vou colocar a coral aqui, tá? E vou recomeçar esse meu padrão. Tá aqui, ó, prontinho o nosso tecido já construído. Aqui, vou virar do avesso para vocês verem. Então, aqui vocês viram que sobrou um monte de coisa, de tecidos que nós vamos cortar, porque para trabalhar, quanto mais limpa a área, melhor. Pronto, já tirei todo o excesso de tecido. Esse tecido que eu tirei o excesso, gente, tem alguns que dá para ser trabalhado, ó. Esse aqui, depois eu vou reciclar. Tá, aí o que nós vamos fazer? Agora sim nós vamos passar esse tecido que nós construímos, porque aí ele vai assentar em cima da manta, porque é uma manta com resina. Ficou bem bonitinho, né? Isso vai do gosto de cada um, tá, gente? Mas olha que tecido bonito que formou. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso molde na totalidade e vamos riscar, fazer esse risco aqui, centralizar direitinho, ó, centralizar ele bem direitinho, do jeito que vocês querem, nas cores, né?
e riscar, tá? Riscou, nós vamos costurar em cima do risco. E tá aqui, ó, gente, já feito direitinho. O que que nós fizemos? Recapitulando, nós riscamos o nosso molde, tá? Aqui em cima. Costuramos em cima do risco. Depois de costurar em cima do risco, eu cortei, ó, pertinho da costura, tá? Então, agora tá aqui no formato que eu quero. Formato da nossa peça. Produto final da nossa peça. Deixa eu mostrar uma coisa aqui a vocês. E falar uma coisa com vocês. Essa técnica, além dela tornar o tecido que vocês estão trabalhando, a peça de vocês única, né? Isso aqui é uma técnica do patchwork. Patchwork é a arte de costurar e emendar tecidos, tá? E é a técnica mais fácil que tem, porque você vai costurar com o apoio da manta, não tem errada, é só costura reta, e automaticamente você já está fazendo matelacia na sua peça, ó. E fica, o efeito é muito bonito. Com essa técnica, desse jeitinho aqui, vocês podem fazer. Se ele fosse maior, era só colocar o forro e se transformaria num tapete. Você pode construir o seu tecido nesse esquema e fazer um jogo de banheiro. Vocês podem fazer bolsas. Olha, o céu é o limite, tá? Então tá. Então agora nós vamos para a nossa peça. Já temos a nossa parte da frente feita. Vamos separar ela, tá? E agora nós vamos fazer a parte de dentro. A parte de dentro, que é a que vai aqui, como é que vai ser? Ela vai ser aqui em cima, ó. Aqui em cima direitinho. Então, do lado de fora vai ser assim, dobrado. E do lado de dentro vai ser esse tecido aqui que eu escolhi. São pedaços de tecido, tá? A dimensão dele é exatamente o tamanho do seu molde. Você vai botar o seu molde e vai cortar, tá? E vai separar. Agora nós vamos para a execução do nosso bolso. O bolso é o seguinte: no seu molde, esse risco aqui que delimita os 17 centímetros, você vai dobrar nele. Tá? E tá aqui os 17 centímetros, corresponde ao nosso bolso. Nós vamos pegar um tecido, dobrar ele ao meio e riscar com 17 centímetros, ó, tá? Na dobra do tecido, beleza? Aí, isso quer dizer o quê? Que aqui é o nosso bolso. Eu vou pegar... Aqui eu vou pegar uma dessas tiras aqui que eu utilizei no meu tecido e vou fazer uma margem aqui. Eu vou costurar como se fosse um viés. Eu vou fazer assim. Na verdade, o que acontece? Em volta da peça, eu vou botar o viés, esse viés aqui, ó. Porque combina com esse tecido aqui. Porque como eu só tenho uma faixa dessa aqui, como eu cortei, tinha duas faixas. Mas ao cortar, ficou com uma faixa só azul. Então, para o tecido ter uma unidade, eu vou fazer o viés em volta todo nessa tonalidade, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, o viés azul. Eu vou pegar esse viés do tamanho aqui essa parte aqui. Vou cortar aqui. E nós vamos colocar o viés da forma mais fácil que tem, gente, que é o quê? Vocês vão dobrar esse viés ao meio. Vou dobrar aqui ao meio, dou uma esticadinha, vinco. E eu vou fazer isso aqui, ó. Vou encaixar esse tecido aqui. E passar uma costura aqui na beiradinha, tá? Desse jeitinho aqui. Aqui, ó, gente, vai ficar assim, ó, tá? Eu tive cuidado de colocar a linha de cima, ó, azul. A linha de baixo continua branca, porque eu quis que vocês vissem, tá? Ó, na beiradinha do tecido.
Mas depois eu vou modificar, vou mudar também, a linha de baixo vai ser azul também. Isso é uma questão de lógica de vocês, tá? Tá aqui o bolsinho preparado. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos estabilizar esse nosso bolso aqui, no corte da nossa peça. Lembra que nós cortamos aqui o tamanho do molde? Nós vamos estabilizar pelo fundo, tá? Ó. Então, se o seu tecido tem um desenho, o sentido do desenho é esse aqui, tá? Da cabeça para cá. Aqui é o fundo. Nós vamos alfinetar aqui o fundo, nós vamos começar a estabilizar aqui pelo fundo. Bota direitinho, centraliza direitinho. Eu vou botar um alfinete aqui só para mostrar a vocês, ó. Nós vamos começar primeiro fazendo uma costura aqui na beiradinha, no fundo da peça. Depois que fizer no fundo da peça, nós vamos vir aqui, ó, na beiradinha até aqui. E aqui na beiradinha também até aqui, tá? Para estabilizar essa peça aqui. Feito isso, nós vamos pegar o nosso molde do bolso. Chegou Violeta. Oi, Vivi. Essa é a Violeta, minha ajudante de costura, né? Agora ela não tá mais gostando muito de ficar aqui, gente, por causa do refletor. Vocês, não sei se vocês notaram, mas agora nós temos uma iluminação. Eu acho que fica quente para ela. Peraí, Vivi, deixa eu mostrar. Chega um pouquinho para cá, amor. Isso, neném. É o meu bebê, gente. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o molde do bolso aqui em cima desse bolsinho. Ó, aí vão abaixar um pouquinho ele e marcar essas marcações aqui, ó. Deixa eu pegar um lápis, eu não sei se vai dar para vocês verem melhor no lápis ou na... Aqui, ó. Tá aqui em cima. Eu vou fazer... Essa minha caneta aqui, a caneta que apaga. Como isso vai ficar aparente, se vocês não têm a caneta que apaga, vocês utilizem um sabonete, um giz de alfaiate ou um lápis HB que some fácil, tá? Marquei essas 3 linhas aqui. A mesma coisa eu vou fazer no fundo, para, Vivi. A mesma coisa eu vou fazer no fundo. Tá aqui o fundo. Eu só vou chegar um pouquinho para baixo, ó. E vou marcar essas linhas aqui. Marquei. Aí agora sim eu venho com a régua e vou unir. Aí, o que eu vou fazer? Já está costurado o bolso aqui, eu vou vir com uma costura nessas linhas, nessas 3 linhas que eu fiz aqui, que são exatamente essas linhas aqui, tá? Que vai delimitar o bolsinho do encaixe dos talheres. Então, aqui, ó, vou fazer uma costura reta aqui. O ideal é que seja costura reta, porque se você fizer uma costura trabalhada, vai acontecer isso, ó. E vai comer o espaço do talher, tá? Então, uma costura reta aqui, retrocesso aqui. Uma outra costura reta aqui, retrocesso. Uma outra costura reta aqui, retrocesso. O ideal é que essa costura seja feita com uma linha na cor que combine desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Aqui foi costurado, ó, como vocês podem ver. Aqui tem o lugar do nosso, né, dos nossos talheres, né, que eu de sobremesa, tá? O lugarzinho dos nossos talheres, beleza? Aí agora o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar essa peça aqui, tá? Aí você vai escolher o melhor jeito que vocês querem. Depende da padronagem do tecido de vocês. Ó, aqui. Como a minha é uma manta R2, eu vou dar uma passada, porque aí ela vai meio que grudar, pelo menos o suficiente
para poder o tecido ser trabalhado, tá? Então, aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui, porque aí eu passo no mármore e não tem problema, para não estragar minha placa, tá? Então, eu vou passar assim, ó, da ponta para cá, do meio para cá, do meio para cá, daqui para cá, daqui para lá, para poder grudar direitinho, tá? Com a peça toda alfinetadinha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguma coisa arredondada, eu tô com essa reguinha aqui, mas vocês podem pegar, gente, um copo, uma caneca, tá? Uma tampinha, só para eu dar uma leve arredondada aqui. Não é para tirar o espaço do tecido, não, para ficar menor, não. É uma leve arredondada na pontinha, tá? E vamos riscar esse arredondado. Por que nós vamos fazer isso? Na colocação do viés, você fazendo a pontinha arredondada, é mais prático para quem está iniciando do que a ponta quadrada. Porque a ponta quadrada, para ficar bonitinha, tem que fazer o cantinho mitrado do viés. E nós estamos agora querendo evitar isso, tá? Então, é só na pontinha, tá? Só para tirar esse quadrado. Então, é assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a máquina, vamos passar uma costura na beiradinha, tá? Que é uma costura de proteção, na beiradinha desse tecido. Só que nessas regiões aqui, nós vamos costurar em cima desse arredondado que nós fizemos. Ó, tá prontinha aqui, já costuradinha. Aqui, acho que dá para ver melhor, ó, em cima do risco. Agora nós vamos cortar arredondando. Por que eu cortei, gente, arredondado? Para facilitar na hora da colocação do viés. E por que eu fiz essa costura aqui? Não tinha necessidade? Não tinha, estava com alfinete. Mas para costurar o nosso viés, ainda mais para quem está iniciando, o ideal é fazer dessa forma, tá? Então, assim, nós vamos colocar o viés do mesmo jeito que nós colocamos o viés aqui, que é o jeito mais fácil de colocar. Quem tem a sua forma de colocação de viés pode fazer. É como eu sempre falo, gente, a fórmula certa é aquela que dá certo, que o produto final está certo. Então, se você tá iniciando, que geralmente a gente faz assim, ó, a gente coloca aqui, vem costurando na beiradinha e depois vira para o outro lado. Mas muitas das meninas têm dificuldade de fazer esse tipo de costura. Não tem problema, dá perfeitamente para fazer dessa forma aqui que eu vou falar para vocês. Eu vou ensinar vocês a fazer a colocação, que vai ficar, o acabamento vai ficar bem perfeitinho, tá? Então, assim, eu vou começar nessa extremidade aqui, nessa reta. A gente nunca começa a colocar na quina, sempre numa reta. Não vou começar, ó, aqui tá o tecido, ó, sobrando, tá vendo? Eu não vou começar a costura daqui. Eu vou começar a costura, vou dar uns 5 centímetros de distância e vou começar daqui, tá? Então, vamos dobrar esse nosso tecido ao meio. Ó. E vai vincando ele ao meio, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês têm um ponto decorativo na máquina de vocês, vocês podem utilizar, que de repente para vocês é melhor, tá? Para o acabamento ficar melhor. Embaixo, como o viés é azul, eu vou botar a linha da bobina azul e a linha de cima da máquina também azul. E eu vou começar a costurar por aqui, ó, tá? Deixa eu só botar um alfinete aqui, ó, tá? Não vou colocar alfinete não, mas se você tem dificuldade, você pode alfinetar. Eu vou mostrar lá na máquina, você vai vir adequando o seu viés, ó, segurando aqui. O viés industrial é ótimo para fazer as curvas, que ele é cortado enviesado, ele é perfeito para esse tipo de acabamento. E você vai vir aqui, ó, tá? Costurando toda a volta do seu tecido. Só que nós temos que colocar o nosso elástico. Nós vamos precisar
20 centímetros de elástico. Esse elástico, gente, pode ser um elástico chatinho colorido, você escolhe uma das cores que tenha no seu projeto e faz. Pode ser aquele elástico roliço, independente do tipo de elástico, tá? Eu escolhi esse elástico aqui, eu comprei um rolo dele já tem um tempo, e ele é bom que ele tem várias cores, então ele dá para esse tipo de trabalhinho, ó, ele vai super combinar. Lembra que aqui, ó, nós marcamos 6,5 centímetros e demos esses pontinhos? Isso significa o quê? Que aqui, ó, nós vamos marcar. Deixa eu marcar com caneta. Ó, nós vamos marcar aqui nessa direção. E aqui nessa direção. E aqui nós vamos fazer uma reta. Eu tô fazendo com a caneta que apaga. Se vocês não têm essa caneta, façam com sabonete, façam com giz de alfaiate ou lápis HB, que ele sai, né? Ele é um lápis mais macio. Ó, tá aqui. Isso quer dizer o quê? Depois que nós colocarmos o viés, nós vamos fazer uma costura aqui, que é essa costura aqui que vai possibilitar você marcar a dobra. É essa dobra aqui que nós queremos, ó, tá? Para proteger os talheres que vão estar aqui, ó. Os talheres vão estar aqui. Os vão estar aqui. E essa dobra vai proteger eles, tá? Então, é assim. Fez essa dobra, daqui para baixo tem quanto? Daqui para baixo tem quantos centímetros? Tem 23 centímetros e meio. 23 centímetros, tá? Esses 23 centímetros, nós vamos dividir por 2, que é 11,5. Então, desse risco aqui para cá, nós vamos marcar o 11,5, tá? Isso do lado da frente, que é melhor vocês verem. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o nosso elástico, ele vai ficar aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, aonde eu risquei. Ele vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Dobradinho assim, ó, desse jeitinho aqui. Eu não costumo botar um em cima do outro, não. Eu costumo botar assim, ó. Que na hora de costurar o viés, fica melhor. Então, ele vai ficar aqui. Se você sentir alguma dificuldade, você pode, na máquina, antes de botar o seu viés, você pode fazer uma costurinha de proteção aqui, na beiradinha, tá, gente? Uma costura aqui de proteção, seu elástico já vai estar no local certo. Então, lembrando que eu não estou começando a costurar logo da ponta do tecido, ó. A ponta do tecido tá aqui, ó, do viés, tá? Eu tô começando a costurar uns 5 centímetros abaixo, tá? Vai encaixando com paciência e costurando. Aí aqui, ó, gente, eu parei antes daqui do início, tá? Logo depois da curva eu paro. Tá vendo aqui? Costurei toda a volta direitinho. Se vocês tiverem uma costura decorativa, pode utilizar. E aqui, ó, eu comecei aqui e deixei esse tanto de tecido aqui.
E aqui a mesma coisa. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui o meu tecido, o meu viés. Isso é para fazer o acabamento direitinho, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Eu vou vir aqui e vou juntar o meu viés aqui. Juntou, eu vou fazer uma dobra aqui, um vinco aqui de um lado e de outro, ó. Tá vendo isso aqui? Eles se encontram aqui, perfeito? Ó, desse jeitinho aqui, ó. Ó, onde eles se encontram. Vai ficar um vinco. Nesse vinco, eu vou dar uma costurada aqui, ó, frente com frente, tá? Eu vou virar ele aqui, ó, frente com frente. Aqui, botar vinco com vinco. E vou costurar em cima do vinco direitinho. Isso é só uma forma de acabamento. Vocês podem fazer do jeito que vocês costumam fazer normalmente, tá? Tá aqui, ó. Aqui que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui uma margem, virar, abrir a costura, ó, e voltar o viés para a posição inicial. Aí, ó, gente, quando você vira, tá vendo aqui, ó, costurinha aberta, é só encaixar ele aqui, que já tá prontinho, ó. O acabamento fica perfeitinho, tá? Existem, é claro, várias formas de se colocar o viés. Fazendo essa costura aqui, aí nós vamos terminar de costurar e vamos costurar isso aqui também, ó. Tá aqui, ó, tá? O viés colocado, o elástico, tá? A parte de dentro. Aqui nós fizemos aquela nossa costura para dobrar. Aí o que que eu fiz? Eu fixei aqui nessas pontinhas, ó, um colchete de pressão. A peça que é a macho, ela geralmente ela fica na parte móvel, é a parte que vai se mover, tá? Aí você vai encostar aqui nessa direção, dobra direitinho aqui na costura que você fez e você vai ver onde você vai colocar. Aí você vai colocar primeiro as duas partes macho, tá? Colocou as duas partes macho, você vai dobrar aqui e fazer um ponto na parte onde o biquinho dela encosta, tá? Fez um pontinho com lápis. Aí você vem com a parte fêmea, que é a parte que tem um buraquinho, e vai costurar. O jeito de costurar, gente, acho que dá para vocês verem aqui, ó. É igual um botão, tá? Então, não tem mistério nenhum. Aí tá. Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai, ó. Fechou a peça, né? Essa peça, ela é feita, ela é enrolada assim. Nosso elástico tá aqui e nós vamos colocar o elástico aqui. Correto? Aqui ele tá meio larguinho porque tá sem talher dentro. Então, vocês vão ver que o elástico vai ficar assim, ó. Aqui, como o elástico fica assim, aqui eu gosto de botar sempre alguma coisa. Você pode, eu vou colocar esse botão aqui, ó. Tá? Mas, por exemplo, vocês podem fazer uma borboleta de fuxico. Eu tenho que essa aqui eu vou mostrar para vocês. Uma borboleta de fuxico com as cores que você utiliza. Você pode colocar ela aqui, tá? Fica bem bonitinho também. Eu vou colocar o botão. E o botão é aquilo, né, gente? Eu vou colocar ele, eu vou costurar. Tá, ó, gente, prontinha a nossa peça, tá? Ó. Tá prontinha. Aqui eu vou passar só para tirar a mancha, a caneta que eu... Prontinho. Tá organizadinha a peça. Aí vai ficar assim, ó. Garfo, lugar da colher, da faca. Ó. Você pode botar um garfinho de sobremesa, né? E
Assim como pode botar também um guardanapinho. Ó. E você está preparada para comer em qualquer lugar. Hoje em dia as pessoas levam muita a sério a alimentação, a reeducação alimentar, né? E as pessoas hoje em dia não é novidade nenhuma as pessoas comprarem quentinha ou ó, fica desse jeitinho aqui a peça, super bonitinha, prática, fácil de fazer, gente. Ela é muito fácil de fazer, tá? E fica linda com esse tipo de técnica de costura de tecido. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa peça, gente, ela gasta pouquíssimo, porque são retalhos que poderiam ir para o lixo, né? A minha sugestão de preço para vocês venderem essa peça é R$ 35, tá? É claro que o ideal é vocês fazerem as contas do material que vocês gastam, do tempo trabalhado, tá? Da hora trabalhada, que é uma peça bem legal para você ter dentro da bolsa. Faça para vocês, faça para dar de presente, faça para vender. Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.